Olá, olá, bom dia, bom dia. Esse final de semana foi corrido, tivemos a abertura na Menswood com o PJ. Tivemos uma bela obra também do Antônio Obá, eu coloquei aí no filme para vocês. Estamos aguardando o Humberto Brasil entrar para uma conversa. E que mais? Deixou um monte de coisa, várias exposições aí nesse sábado. E deixa eu chamar aqui a agenda para recuperar na memória. Oi Menezes, oi Rafael, oi Maristela, olá todo mundo, Alexandre. E sim, fui na Pinacoteca, né? Tinha a exposição da Regina Parra, ah, muito boa, uma mega instalação aí com vídeo, com escultura, com roupas, né, sobre esse lugar do feminino que é colocado aí desde a antiguidade e como repensar isso e né, chamada Pagã. É interessante como diferentes artistas aí trabalham esse mesmo assunto de outras formas. Em breve aí estou planejando um projeto também sobre esse assunto, mas abordado de uma forma completamente diferente. E teve exposição na Gruta, teve exposição na Rua, dei uma passada na Rua, ali na nova filial da Barra Funda, tá bem legal. Para quem quiser acompanhar, recomendo olhar. A gente teve na semana passada também o lançamento do novo curso. A gente fez uma nova produção aí daquele conteúdo da década de 90. Fizemos uma live de lançamento no YouTube na quinta-feira à noite. Quem não assistiu, corre lá, o link está na bio. E está bem interessante esse conteúdo. Acho que a live foi bem legal. E um monte de gente já se inscreveu. Quem não se inscreveu ainda, acho que ainda dá para se inscrever. É só ir no link na bio. Tá? Acho que não sei se fechou ou não, acho que não. Aí teria que tentar. E hoje a gente vai falar com o Humberto Brasil. A gente tem esse horário ao meio-dia. As pessoas às vezes perguntam: puxa, a gente faz o curso, mas a gente consegue ter tempo aí para falar sobre perguntas, né, esclarecer dúvidas e tal. Então a gente disponibiliza esse horário ao meio-dia para quem tem alguma dúvida, esteja fazendo o curso ou não e queira conversar a respeito. A gente tem um tempinho aí para trocar. Então, deixa eu ver se o Humberto está entrando aqui. Ele avisou que talvez tivesse alguma dificuldade com a internet. Vamos ver se ele vai dar tudo certo. Vamos testar. Avisando ele aqui pelo WhatsApp. Essa semana nós temos também a ARPA, né, nossa segunda edição da feira que acontece ali no Pacaembu. E a primeira edição foi interessante, é uma feira nova, mas teve uma boa adesão aí de boas galerias que são bem seletivas aí, selecionam obras aí com boa qualidade. Acho que vale a pena conferir. Devo dar uma passada lá na quarta. Quem estiver em São Paulo, aproveita. É a segunda edição aí de uma feira que parece que vai emplacar. E esse ano está corrido, né? Segunda-feira. E depois temos mais para frente, aí já estamos em junho, temos Bienal mais para o final do ano. E deixa eu ver, acho que o Humberto, alguém que está aqui tem algum comentário, alguma dúvida? Oi Sandra, tudo bom? E o Humberto está para chegar. Enquanto isso, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma dúvida, a gente pode comentar. Na semana passada eu fui também na sexta, é tanta coisa que a gente até esquece, depois a gente quer comentar e não lembra. Tudo bom, Leia? Vi seus comentários aí na década de 90 e bacana. E eu respondi lá para você. Semana passada a gente teve o lançamento do livro do Luiz Marques que eu comentei e teve na sexta o lançamento do Urubus, que é um novo filme, longa-metragem, aí com o roteiro do Cripta Dijan e direção do Cláudio Borelli, produção do Fernando Meirelles, né, que produziu aí filmes que já foram indicados ao Oscar, já ganharam o BAFTA. Que essa semana. E gostou da década de 90 do curso, Leia? Tá bacana, né? Se você quiser entrar aqui e comentar, a gente pode conversar um pouquinho também. Interessante sempre ouvir vocês. Fala, Humberto. Oi, bom dia. Tudo bom? Tudo bom? Vamos ver se o sinal permite que a gente tenha uma conversa. Você está onde, Humberto?
Eu estou no Goiás DF, numa área de reserva, no meio do. Não está dando para ouvir? Puxa, que delícia! Tá o meio instável. É gostoso, é gostoso. Está instável. Eu tentei consertar a antena, mas ultimamente está cada vez pior. Eu não consegui deixar na frequência boa. Desculpa. Acho que tá Mas estou te ouvindo que bem. nem aqueles trabalhos do Hirschhorn, pixelados. E quem fez a década de 90 vai reconhecer. E, bom, vamos tentar, vamos ver o que dá para fazer. Se ficar difícil, aí o pessoal avisa aqui, enfim, a gente remarca. Ou um recurso que a gente pode tentar fazer também é desabilitar o vídeo e deixar só a voz. A gente fez isso no passado e aí pelo menos a gente consegue conversar. Tudo bem. Eu te ouço Tá, então vamos perfeitamente. seguindo assim, e se começar a travar, aí a gente desabilita o vídeo e fala por voz. Você está fazendo o Olhar Contemporâneo, Humberto? Você está Estou, segunda na noite, turma hoje. da noite. Como é que está sendo para você? Então, as duas primeiras aulas foi ótima, a sua apresentação é ótima. Eu preciso de uma orientação para me atualizar e também tenho uma tarefa de escrever o resumo do meu trabalho para o ano que vem. E aí as conversações estão sendo boas para que eu possa estar iniciando esse registro, né, digamos assim, do trabalho que eu desenvolvo aqui. Alguma aula em particular, alguma obra que tenha te marcado? Olha, a questão do outro como o ecossistema, né? Isso foi bastante forte para mim, já é algo que eu considerava. Eu tenho observado que muitas questões relacionadas ao ser humano, que são extremamente necessárias para o mundo de hoje, e principalmente para a saúde mental, que é a área que eu trabalho, você vem trazendo uma série de contextos e conceitos e conteúdos que vira e mexe cai nesse ponto, né, da educação e de despertar uma consciência realmente que foi esquecida, que foi suprimida e que a gente precisa recuperar. Sim. Como é que você trabalha com saúde mental aí na tua região de Goiás? Que tipo no Eu, meio de uma... eu estou finalizando minha experiência de 19 anos e tenho 5.000 cabeças poéticas desenvolvidas em argila para uma instalação monumental, onde a gente traz essa questão da saúde humana, né? Quase que um dever de todos. Assim, é uma preocupação que ainda não está no cotidiano das pessoas e nas grandes capitais, a cada 4 pessoas, 3 estão adquirindo algum tipo de transtorno ou sofrimento mental. Exatamente pela falta de crítica, né? De autocrítica com relação a alguns distúrbios inumanos, né? Como se a gente tivesse saído do trilho e aí isso provoca doenças e a gente muitas vezes se torna, pior ainda, produtor de doenças, né? A gente ajuda a produzir doenças quando a gente não tem uma consciência exata de qual que seria o fluxo humano, porque existe um fluxo. Dentro desse fluxo, é claro que a diversidade está presente, mas existe um fluxo que a gente precisa recuperar urgentemente. Sim. É interessante como você falou, essa questão do humano é abordada de várias formas, né? Porque a gente tem a questão da saúde mental, a gente tem isso na aula da Tracy Rose, né? Onde ela sai com um mantra pela cidade, falando não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. E
a gente tem essa questão né, do impacto. Ali, tem a aula do Ian Cheng, né? A minha interface acaba sendo a arte, né? E claro, algumas leituras, assim, mas na área do Ian Cheng, quando ele fala que né, a rivalidade entre os algoritmos, né, estão disputando a nossa consciência, né? E o nosso ser passa a ser um espaço de disputa entre os algoritmos, né? E aí não é à toa que a gente está, né, todo mundo pirando. E a gente vê várias formas às vezes, de tentar transcender isso, né? Quando a gente pega na aula da Melanie Bonaggio, ela fala né, do que ela se vê como uma não binária, né, como uma eco-queer, né? Então essa, né, a quebra desse posicionamento entre homem e mulher, né, como, né, que essa teoria queer desafia. Mas é interessante porque ela se põe como eco-queer, mas dentro do ambiente queer você tem muitas vertentes que não são eco, né, pelo contrário, onde eles até assumem, né? Eu estava conversando com um amigo trans outro dia, falou que tem que os remédios são sintéticos e não são necessariamente bons para o meio ambiente, mas que eles não estão nem aí porque a preocupação deles é com um outro, né, é uma espécie de transhumanismo, é uma coisa que né, não é tão com o meio ambiente, né? É uma preocupação com um pós-humano, né, algo que vai surgir outra coisa, não vai ser a partir dessa síntese aí de tecnologia com orgânico, então tem muitas ideologias diferentes, né, coexistindo aí. Sim, tem muitas ideologias. Eu acho um pouco engraçado quando se fala do pós-humano, numa situação que a pessoa, nós não tivemos ainda nem contato com o humano, né? O humano é de um tamanho que a gente está começando a enxergar. Então, assim, para mim. E você fala muito do cérebro. Eu, em 88, conheci uma escola muito particular, de uma forma não ortodoxa, mas assim, que já trabalhava com o aumento dos impulsos elétricos cerebrais e do aquecimento de diversos ambientes, diversas, como se diz, áreas, né, cerebrais que são necessárias serem ativadas, porque elas estão inativas. Isso em 88, quando os Estados Unidos ainda não tinha nem investido bilhões de dólares no estudo do cérebro vivo. E nós tínhamos já no Brasil uma escola que trabalhava com aumento dos impulsos elétricos e tinha essa linguagem, né? A neurociência estava para nascer. Então, assim, esse acesso, até hoje, ainda essa escola que existe aqui no Goiás, né, nessa fazenda, ela de alguma forma, está tentando implantar há quase 50 anos esse tipo de acesso, que é exatamente o que você toca em diversos pontos e na área da arte contemporânea, onde a gente precisa acionar vários caminhos e aquecer várias áreas e destravar vários sentidos e qualidades nesse sentido, então, todas as qualidades da matéria, eu diria assim, e também desativar áreas do ser humano, que é ainda algo além da matéria. E toda essa escola vem trazendo uma experiência científica nesse sentido, porque ela é uma técnica. E uma técnica, então, até mesmo para as pessoas que têm sua dúvida com relação a isso, né? Então, é muito, muito bacana, porque é algo que toca no que cerne a, digamos, a um caminho que retoma uma certa consciência do porquê desse setor do universo, do porquê da própria existência, né? Porque tem muitas pessoas nessa área que questionam
com base, né, esses porquês da existência, e é muito bacana porque quando existe a pergunta é porque existe a resposta, senão nem a pergunta existiria. Isso é uma das grandes capacidades da gente, e eu venho, ao longo desses últimos 19 anos, tratando com os pacientes através da argila, né? É um trabalho de alta absorção. Eu não sou arte terapeuta, eu sou artista plástico e tento montar acervos dentro da clínica. Acervos é um trabalho assim mais livre e totalmente voltado para a atividade artística mesmo. Tanto é que agora esse grande resumo desse trabalho, houve um convite para ir para o Museu Nacional aqui de Brasília, mas eu ainda não me senti, já é o terceiro convite, acho que agora eu começo a estar mais preparado para montar uma fala, uma narrativa que possa trazer, eu não sei, vai depender muito dos recursos, né? Para trazer isso com uma cara bem mais acessível assim às pessoas, de uma maneira que as pessoas possam curtir mais toda essa informação, né? Mas acho que é uma posição, que está fazendo. Acho que é uma posição madura sua, né? Porque acho que muitos artistas ficam atrás de convites e convites e tem que ver se tem o que mostrar, se está pronto para mostrar, se é um bom momento. Eu tenho um monte de convites onde eu falo, espera um pouquinho que eu não está pronto para mostrar ainda, né? Tem que... Pois é. E o primeiro convite surgiu, inclusive, quando caiu o Ministério da Cultura, né? Há 5 anos atrás. Aí caiu, entrou Bolsonaro aqui em Brasília, virou uma confusão. Aí eu cessei, falei, não, vou esperar, vou acompanhar tudo isso, vou ver. A gente nunca imaginou que a gente ia passar por uma situação dessa na vida, outra vez. E agora que eu peguei a história na mão, que são... é muito rico, né, você participar de um transtorno mental tão evidente quanto a perversidade que assolou, né, eclodiu assim num 40% da população, digamos, num primeiro momento, e também a gente conseguiu ter uma porcentagem, né, das pessoas que estão realmente voltadas para a perversidade, né? Que é esse nazismo todo e que está instalado de novo, né? Então, esse processo de desnazificação do país é uma proposta que eu venho querendo estar mais envolvido, que já é um processo que eu já vinha trabalhando, né? Mas agora, mais do que nunca, o índice de autoextermínio aumentou nas clínicas de uma forma absurda. Às vezes você chega a ter 60%, 70% de pacientes com autoextermínio. Então, eu preciso amadurecer nessa questão de levar isso. Bom, essas fontes das clínicas que eu trabalho. Aí né? Não é nenhum... Às vezes a gente tem, por exemplo, 100 pacientes, né? E você tem 70, 60, em alguns momentos, isso varia por mês, né? Mas são clínicas pacientes que estão fazendo tratamento. Hoje em dia a gente chama de centro de atenção psicossocial, né? São clínicas psiquiátricas particulares, porque as que não são particulares é muito ruim de trabalhar. Inclusive, existe nessa reforma manicomial, aliás, nesses últimos 4 anos, o dinheiro que foi colocado para
como se fala, esses centros de recuperação que foram montados só para ganhar dinheiro, né? Onde existe todo tipo de tortura, choque elétrico, pacientes que são extremamente maltratados, essas clínicas religiosas, pentecostais, todas elas cresceram em número muito. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos só 2 clínicas que trabalham de forma ética, assim, que tentam ter um equilíbrio entre coexistir, tentam ter um equilíbrio para a sua existência, porque é caro, para atender 100 pacientes, você tem que ter 150 funcionários, numa clínica que preza pelo tratamento humanizado, e você tem 2 clínicas só em Brasília, que tem esse tipo de preocupação e ética. Então, você tem, e todas elas, eu trabalhei em mais de 10 aqui, e só tem a ética quando os donos, né, são humanizados, né? E na área atualmente de psicologia e psiquiatria, psicologia comportamental, porque você tem, às vezes, donos de clínicas que são ou psiquiatras, ou assistentes sociais, ou enfermeiros, e que eles não têm competência para estarem trabalhando a questão da humanização, porque o maior problema são os funcionários, né? Você tem que fazer todo um trabalho para que os funcionários compreendam, né, a forma de receber, acolher, tratar, o manejo disso tudo, porque não existe, né, na rede universitária de formação dos profissionais uma preocupação com essa relação de ser humano, né? Isso já vem de uma questão bem estrutural, assim, da falta de possibilidade das pessoas terem acesso a uma questão humana mais profunda. Por isso que eu disse para você, não existe o pós-humano, porque o humano não se instalou ainda, né? A gente está brincando aqui, qual é a porcentagem de humano que você tem? Assim, é uma das perguntas. Qual é a porcentagem de humanidade que você acha que tem, né? É uma das perguntas, assim, para a exposição, Sim. porque a gente vem numa tendência acho que até eu me encontro muito no grupo dos artistas, assim, porque é como se a gente tivesse solto, né, num universo sem muita referência de origem, né? Então a gente se permite a ser livre, mesmo e dar essa liberdade ao outro, mesmo muitas vezes não sabendo o nosso ponto de origem. Embora hoje eu particularmente tenho esse acesso, né? Um ponto de origem, que foi uma busca da minha vida toda. E aí é Humberto, outra história, porque eu não sei nem como falar sobre isso. eu te pergunto, nesse contexto, o que te Diga. fez ir atrás assim do olhar contemporâneo? João, eu nasci em São Paulo, acho que eu te conheço de lá, de longa data, de fato, precisava de um tempo, né? Como eu estou num lugar, numa reserva dessa escola, e eu precisava me atualizar. Realmente, eu fiquei muito tempo mergulhado nesse trabalho, que culminou nessas 5.000 cabeças poéticas, e precisava voltar a estudar, encontrei na sua apresentação, né, antes de fazer o curso, uma frequência com relação ao som, né, da sua voz, que me foi bastante favorável, né,
a, 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 a querer fazer um curso com você, né? Principalmente a frequência da sua voz e a forma como você coloca as coisas. Enfim, acho que, para mim, isso é uma maneira de, digamos, selecionar, né, algo que possa ser bom para mim, né? E o que você está achando Respondi a sua desse pergunta? método que a gente vai discutindo, né, criando colaborativamente a leitura? Eu acho que o método, ele, por exemplo, para 100 pessoas, como foi na última aula, às vezes é rapidinho, né? O tempo não dá, não dá, não dá muito às vezes para, mas assim foram quase 2 horas a última aula, né? Se não me falha a memória, do começo ao fim. Acho que a gente ficou um pouco. Então, eu acho que o método, enfim, eu acho que quanto mais tempo a gente tem, mas é impossível, né? 2 horas já é muito tempo, né? Então, é suficiente para poder anotar alguma coisa, para poder se aprofundar. Quando você pede uma ideia de um trabalho para, assim, para mim às vezes é muito rápido, eu fico para o final, porque até elaborar uma porta de entrada para a ideia é algo que eu sou mais devagar, mas de qualquer maneira, até agora, a forma como você está colocando tudo isso, é claro que depois eu tenho que sentar ou rever a aula exatamente para, com mais calma, trazer alguns elementos para que eu possa identificar os meus elementos, né, para colocar no papel e começar a redigir, digamos, uma história onde as suas aulas vêm servindo como pesquisa, a experiência de outros artistas que têm uma condição maravilhosa, né, para elaborar projetos incríveis, né? Às vezes recursos fantásticos, né? Eu achei incrível assim a, a influência que ele teve naquele encontro de economia de economistas, né, em Paris, que você havia dito. Eu não consigo decorar todos os nomes, né? Eu teria que ter eles, Por aí, mas né, que enfim. teve a obra que ele expôs durante a COP, né? Sim. Então, assim, é algo que a gente vem. Muitas pessoas, na década de 80, do Partido Verde em São Paulo, já tinham dito tudo que está acontecendo hoje. Eles já foram precursores, já tinham uma pesquisa, né, sobre todos os pontos mais relevantes com relação à alimentação, intensificação climática, e o Partido Verde era algo que você não podia praticamente dizer que participava, porque era algo de delinquentes, né, em São Paulo, nos anos Mudou 80. bastante. Assim, então, assim, Outra percepção, você né? vê que pessoas que falam percepção 40 anos antes, né, meio século antes. Então, assim, e hoje a gente tem amigos empresários que ainda acham que isso tudo é uma falácia, né? Isso tudo não é real e tudo. Então, assim, é incrível trazer, antigamente com uma irreverência, mas agora também com muito amor, né? Saber que amor tem a ver com essa dimensão de inteligência,
que amor tem a ver com com essa referência do conhecimento mesmo, né? Não existe amor sem isso, né? Sem muita inteligência e sem muito conhecimento. Então, esse é o meu caminho, assim, que você está trazendo Humberto, você muito tem bem alguma, em muitos momentos. você tem alguma pergunta específica, alguma coisa que você queira? Acho que do meu lado era mais ou menos isso, assim, não sei se você Ô, João, tem algo. na verdade eu não tenho, não. Eu estou degustindo bastante seu trabalho. Agradeço muito essa possibilidade né, de ter você saber cada um com quem você trata, né? Isso é muito bacana, acho que é um ponto diferencial, fortíssimo, porque as pessoas não têm tempo para ninguém, e meia hora é muito tempo, né? Para você saber com quem você, né, está envolvido, né? Então, assim, acho que eu ainda estou saboreando tudo isso e estou aprendendo muito. Não tenho dúvidas. Assim, no momento eu não tenho nenhuma dúvida. Maravilha, maravilha. Acho que eu gosto de conhecer um pouquinho mais quem participa do curso, como é que está sendo o aproveitamento, o que que as pessoas fazem, ou como é que é o mundo em volta delas. E tem sido cada live como essas é uma surpresa, assim, porque a gente vê muito, né, acho que nos desafios aí que a gente tem hoje, né, inclusive a gente estava falando de meio ambiente, onde de alguma forma a gente depende, né, de uma convergência né, se vai cuidar do planeta ou se vai sobreviver de algum tipo de convergência. E, no entanto, existem muitas opiniões e muitas formas diferentes de ver o mundo e tal, e se a gente não se conhece, não vai se ouvindo, fica impossível ter qualquer tipo de convergência, né? Então, eu tento, né, eu estava no evento lá na semana passada e o pessoal apresentou uma situação, né, ambiental, aí, climática muito, muito grave. E aí eles falam, né, a humanidade como um todo precisa mudar imediatamente. Só que cada um vê a situação de um jeito. Então, aí eu falo, olha, um dos primeiros passos é a escuta, né? E, sobretudo, a escuta do diferente, do remoto, daquele senão a gente não consegue né, tentar imaginar. E acho que só o fato de eu fazer esses exercícios de escuta aí, né, ou nas conversas aí, nas aulas e nas conversas, já me fazem ver que o que eles estavam falando já era totalmente inviável para mim. Porque você vê que cada um tem uma visão de mundo diferente, uma prioridade diferente. Então, ninguém vai mudar o comportamento assim para cuidar do clima em poucos anos, né? Não vai. A gente vai precisar saber onde é que a gente quer estar na hora que o bicho realmente estiver pegando, né? Assim, porque as grandes capitais, elas sempre têm a tendência a sofrer mais, né? Maravilha. Então, obrigado aí, Humberto. Estamos conectados aí, fico à disposição. Se surgir alguma, acho que você está no começo, se ao longo aí do processo surgir algum comentário, alguma dúvida, qualquer coisa, você entra em contato. Agradeço aí quem ficou com a gente até agora. Se alguém tiver alguma dúvida, algum tópico, alguma coisa para tratar, fica à vontade de mandar um direct e a gente marca uma conversa. Então, obrigado, Humberto. Bom, obrigado a Até vocês. mais aí. Aqui. Até mais.